Boa tarde, minhas queridas, sejam muito bem-vindas ao nosso Cappuccino e Carreira de hoje. Estreia com esse nome bonito. Sábado às 16 horas nós estamos aqui e os nossos vizinhos estão animados, né? Vocês sabem que eu tenho uma cachorra aqui, a Wendy, é um pastor alemão, que ela vê o povo passando na rua, ela quer cumprimentar as pessoas, então de vez em quando ela vai latir aqui. E tem um vizinho curtindo um sonzinho de sábado à tarde. E aí vocês sabem como é que é, né, minhas queridas? Se escutarem aqui uma música de fundo, é o vizinho que está celebrando de lá. E nós vamos desfrutar desse momento aqui para falar hoje sobre como fazer escolhas profissionais melhores. Então, para quem está chegando, sejam muito bem-vindas. Conseguiram se organizar e organizar as crianças? Avisou a turma aí de casa que você vai ter um tempinho aqui para você relaxar, desfrutar desse momento enquanto aprende? Preparou o seu café, a sua água e o seu cappuccino? O meu já está aqui, ó, está preparado, está assim, está encaminhado. Vou preparar aqui meu cappuccino ao vivo com vocês e vou explicar o porquê dessa experiência e como isso pode ser útil aí para as mamães. Enquanto as mulheres vão chegando, quem for chegando, me dá um oi aí. Me dá uma boa tarde, de onde vocês estão falando. Fala aí para mim, enquanto isso vamos esperar só mais uns minutinhos, ok? Para a gente poder começar enquanto as mulheres entram. Já avisei aqui no nosso grupo Mães que Realizam. E vamos lá. Deixa eu ver quem está por aqui. É importante a gente falar o seguinte, que esse áudio, o áudio desse nosso encontro, dos encontros nossos de sábado, eles serão disponibilizados através do podcast, ok? Depois, se vocês quiserem ouvir, de repente estão na correria aí, né? Quiserem ouvir essa live, ok? Vocês vão ter essa possibilidade aí. Vamos lá, ao som do vizinho. É assim, né, minhas queridas? Não avisei o vizinho aí, avisei o povo de casa e nós não avisamos os vizinhos. Faz parte do processo. Como é que avisa, hein? Como é que chega para o vizinho e fala assim, aqui, vizinhos, hoje eu tenho live. Hoje eu tenho um encontro importante com essas mamães. Mães que têm trabalham durante a semana. Eu também tenho um trabalho. Olha, hoje isso é um trabalho. Isso é parte do trabalho que eu faço aí com as mães. Compartilhar conteúdos de valor para essas mamães. Vamos lá, então, minhas queridas. Vamos começar. Eu já falei aqui dos áudios, né, que vão ser compartilhados com vocês. Deixa eu ver quem está por aqui. Vamos lá, minhas queridas, deixa eu tomar minha aguinha. Vamos dar início aí ao nosso encontro de hoje. E eu quero começar falando sobre um conteúdo que eu compartilhei ontem no nosso grupo Mães que Realizam. Eu estou compartilhando alguns conteúdos exclusivos por lá. E eu falei sobre um assunto que tem a ver com o tema de hoje, que é sobre escolhas profissionais. Geralmente, muitas mulheres, muitas mães, elas fazem escolhas profissionais baseadas nas expectativas dos outros. Não é assim? Ou porque
a mamãe falou para fazer, ou o papai, ou porque alguém da família, algum parente que inspirou, fez alguma coisa. E aí essas mulheres procuram oportunidades profissionais ou procuram uma faculdade, procuram estudar e se preparar para uma profissão por causa das expectativas dos outros. E aí, muitas vezes, as mamães falam assim, as mães dessas mães que, de repente, estão aí frustradas, às vezes insatisfeitas, infelizes com o que estão fazendo atualmente. Falam assim, ai, minha filha, faz essa faculdade. Ah, você precisa estudar. Ah, não, você precisa garantir a sobrevivência, que é muito importante, né? Precisa garantir ali o sustento. Não, tem que arrumar um emprego, tem que passar num concurso, pensando nessa questão da sobrevivência. Mas o que acontece, minhas queridas? Eu não sei como é que foi aí para vocês. Como é que foi a escolha de estudo para quem aí já está formado, para quem já está formada, né? Já fez algum curso, alguns cursos aí, curso universitário, cursos técnicos, formações que prepararam aí vocês para o mercado de trabalho, as escolhas profissionais. Eu não sei como é que foi para vocês. Se vocês foram aí pela urgência de ter que trabalhar, não é? Eu tenho que trabalhar, eu preciso ajudar meu parceiro, ou para mãe solo aí, preciso sustentar minha casa, eu tenho que me virar nos 30, nos 40, nos 50, e eu preciso trabalhar. Então, essas mães vão fazer essas escolhas com base na urgência, porque tem essa necessidade. E outras vão fazer essa escolha por influência e expectativas de outras. O que acontece, minhas queridas? Quando a gente... o tempo passa, com o tempo, pensando nessa questão da gente fazer escolhas baseado na expectativa dos outros, a consequência, o que pode acontecer é que a gente vai se cansar. A gente vai ficar muito desmotivada com o nosso trabalho, porque nós fizemos uma escolha baseada naquilo que os outros queriam. E é claro, aqui é muito importante o seguinte, às vezes as mães acertam, né? As mães das mães, de vocês que estão aqui me acompanhando. Às vezes acertam, às vezes uma mamãe vai falar assim, olha, estude isso, ou faça aquele trabalho, e às vezes acerta, às vezes tem coerência com quem é você, com o que você quer fazer, realmente você tem gosto por isso e vai fazer. Outras vezes não. E o que acontece é que na vida da gente, quando a gente se torna adulta, a gente precisa ter a chance de poder fazer escolhas que sejam coerentes com aquilo que é melhor para nós e para o nosso futuro, com aquilo que faz sentido para nós. Mesmo porque, se a gente for olhar para a nossa vida como mulheres, a gente vai ver que com o tempo a nossa cabeça muda, não é? Com o tempo a gente começa a buscar um pouco da nossa história sendo escrita, do legado que nós deixamos como mulheres, e não só apenas a poder agradar aí a opinião ou as expectativas dos outros, e isso inclui as nossas mães. Eu me lembro que quando eu fiz o ensino médio, isso faz algum tempo, né? Fiz o ensino médio, tinha duas opções de escolha. Tinha o científico na época e tinha a contabilidade. E aí, eu não sabia o que eu fazia. O científico tinha essa ideia de preparar para o vestibular, e a questão da contabilidade era para quem já ia ingressar no mercado de trabalho. Pois bem, conversando com a minha mãe, ali ela sugeriu que eu fizesse a contabilidade, porque eu já trabalhei na adolescência para ajudar em casa, né? Meus pais se separaram, eu precisei começar a trabalhar muito cedo para ajudar em casa, e ali eu escolhi a contabilidade por necessidade financeira. Então, geralmente eu trabalhava durante o dia, à noite eu ia para a escola fazer o ensino médio e fazer contabilidade. E aí eu arrumei um estágio direcionado na área de contabilidade e fiquei lá, um estágio remunerado, e fiquei por alguns meses. E eu não tinha opção, independente do que acontecesse ali naquele estágio, eu não tinha opção de escolha, eu precisava do recurso financeiro, então não tinha como sair dali. Mas foi o terror. Eu lembro que na época era datilografia, e eu tinha que preencher imposto de renda, números, preenchimento de formulários, e aquilo ali para mim parecia, eu falei, meu Deus do céu, não vou dar conta disso, né? Mas eu não tinha escolha, eu precisava ficar ali. Eu lembro que eu não sabia datilografar, eu sabia digitação,
Então, eu ficava catando o número e errava formulário e o pau quebrando dentro da contabilidade era um inferno. Mas eu escolhi primeiro por causa da necessidade financeira. Com o passar dos anos, o modo como eu enxergava o trabalho começou a mudar. Eu comecei a amadurecer, isso é muito importante a gente pensar sobre isso, que as mulheres, elas mudam com o passar dos anos. Com o passar da idade, passou dos 30, elas começam a mudar, vai modificando, vai algumas coisas que eram importantes hoje, antigamente, hoje já não é tão interessante assim. Então, as mulheres mudam por causa da idade, as mulheres mudam por causa das experiências, as mulheres mudam depois que se tornam mães. Depois que nós nos tornamos mães, eu não sei como é que é para vocês, queridas, como é que foi essa experiência de antes da maternidade e depois da maternidade. Mas isso muda a gente, faz a gente ter um olhar diferenciado sobre a realidade, a gente começa a querer fazer escolhas diferentes. Então, por mais que você tenha escolhido aí para agradar a sua mãe, um familiar, ou porque você achou interessante na época que você escolheu, se você foi por essa escolha, né? Nesse momento você começa a não querer mais, a querer repensar. Por isso que quando a gente fala de insatisfação profissional, as mamães, elas têm N situações, realidades, contextos que vai trazer essa insatisfação profissional. Então, algumas é por questão financeira, o salário está ruim, outras é por causa do ambiente CLT, que não é bacana para essa mulher, outras é a falta de flexibilidade de horário, outras é porque querem fazer algo que traga brilho nos olhos, traga prazer pelo que fazem, algo em realmente que elas acreditam. Então, elas querem fazer uma mudança nesse sentido. Então, é importante a gente pensar sobre o que está causando essa insatisfação e qual é o melhor caminho para você que está aqui. Cada mulher tem um contexto, uma realidade, está vivendo um momento aí da sua história. Para você, o que é que você quer, então, que vai trazer essa satisfação? De repente, até aqui, você fez uma escolha baseada nas expectativas dos outros. Agora você quer fazer uma escolha que seja diferente. E quer fazer uma escolha mais acertada. Quer fazer uma escolha, não que seja definitivo, porque nada, né, queridas, é definitivo. Enquanto a gente estiver aqui nesse mundo, tudo pode ser alterado, mudado, a gente não tem controle sobre algumas coisas, outras sim, mas muitas não. Então, a gente vai fazer uma escolha da melhor maneira possível, incluindo realmente a nossa intenção e a nossa vontade, o que é melhor para nós e para a construção, para o futuro da nossa família. Então, daí a gente começa a meio que amadurecer. Olha só, mesmo ainda que isso desagrade a maioria. Qual que é o grande problema, a grande questão, e por que eu estou falando sobre isso, compartilhei esse conteúdo no grupo Mais Que Realizam? É porque hoje eu vejo muitas mulheres insatisfeitas, enquanto suas mães, os seus pais, os seus familiares, às vezes até amigos, até o parceiro, estão felizes com a função, com a carreira, com o trabalho que essa mulher está executando. Olha, já viu minha filha? Minha filha trabalha em tal lugar, minha filha estudou isso e aquilo. Olha, minha filha, ela deu certo na carreira. Olha o peso da responsabilidade que nós temos quando, de repente, a gente faz uma escolha muito diferente. Né? Esses dias eu estava conversando com uma querida, ela falou para mim assim, a minha mãe, quando eu arrumei esse trabalho que eu estou hoje, ela falou para mim assim, agora você tem um emprego, não é? Antes não, antes ela não tinha um trabalho, trabalhou em outros lugares, mas ela disse, agora você tem um emprego. Então, olha o peso da fala, né, das expectativas dessas pessoas a respeito das nossas escolhas. Mas, queridas, eu sempre vou perguntar o seguinte, as escolhas que vocês estão fazendo hoje, as escolhas que nós estamos fazendo, as decisões que nós tomamos, está levando a um futuro que vai ser bom para a sua família? Porque daqui a pouco, olha, os nossos pais partem e fica a gente com o nosso parceiro, com os nossos filhos, lidando com o fruto do que nós semeamos.
e não só do que os nossos pais e antepassados semearam. É muito importante que a gente assuma esse lugar de responsabilidade nas nossas escolhas e decisões. E aí eu pergunto o seguinte: você está feliz com esse lugar? Se imagina aí, você vai conseguir se sentir satisfeita e realmente realizada com essa escolha que você vai fazer a partir de agora? Com essa mudança profissional que você está almejando daqui para frente? Então, a gente precisa pensar com cautela, minhas queridas. A vida que a gente tem, ela não é uma folha que a gente amassa e joga fora. Essa vida, ela é preciosa. Nós ganhamos de presente uma experiência terrena e a gente precisa olhar para isso com muito carinho, muito cuidado, mesmo porque é a sua experiência, uma experiência única. Olha o Andy participando da live, ó. Não sei se está dando para escutar aqui. Vamos lá. E aí tem algumas consequências, né, minhas queridas? Esse problema da insatisfação. Familiares satisfeitos e essa mulher, essa mãe insatisfeita. Aí tem baixo desempenho no trabalho, e aí não tem brilho nos olhos, não tem essa vontade de realizar na vida através do que faz, do que escolhe profissionalmente, porque essa é a proposta que a gente traz. Não é só enxergar o trabalho como obrigação, simplesmente, ou para ter o dinheiro, é para usar como oportunidade para promover qualidade de vida e senso de utilidade, não é? Mulheres que fazem por obrigação se arrastam na vida. Você vê que a mulher está se arrastando no que está fazendo, é aquela coisa, né? Ai, eu estou fazendo porque eu preciso, tem as suas vantagens aí, tenho dinheiro, mas eu não estou feliz. Ah, mas pode melhorar, não é? E fica sempre aquela pontinha do mas. Pois é, isso às vezes acontece, é importante a gente olhar para isso, minhas queridas, porque tem solução. E quando há solução, a gente precisa olhar para isso. Eu fui comprar um bolinho, né? Tem aqui um bolinho, um leite. E aí, o que acontece? Eu encontrei com uma senhora na rua. E ela estava tossindo tanto, tanto, assim, ela chegou a dar uma desfalecida, uma senhorinha desfalecida, uma senhora, e eu parei, olhei para ela, e eu não sei nem por que eu estava falando isso, né, gente? Aqui eu me perdendo, fui dar a volta. Vamos ver se eu conto a experiência, vamos ver onde que nós vamos chegar nela. É importante. E aí eu estava com essa senhorinha, e aí ela parou, tossindo, e eu falei, tá tudo bem com a senhora? Para, respira fundo. E ela começou a me contar o caso dessa questão. Eu não sei por que eu estava falando isso aqui, eu vou ver se eu lembro, se eu lembrar eu volto e falo. Eu conversei um pouquinho com essa senhora ali, e ela me falando, lamentando um pouco dessa questão da saúde dela, né? E falando que não tinha recurso financeiro e tal, e aí a minha cabeça ferve e eu começo a conectar várias experiências. Ali eu escutei um pouquinho da história dela e tudo mais, e aí ela seguiu o curso dela um pouquinho melhor, e eu segui o meu curso. Mas eu vou lembrar por que eu estava falando isso aqui e a gente volta, ok, minhas queridas? Então, vamos lá. Nós temos o estresse, não é? A falta de paciência, porque nós não estamos felizes, nós não estamos bem. E aí, o que acontece? A gente acaba, que toda família sofre com as consequências de nós estarmos infelizes. Quando a gente fala sobre felicidade, a gente está falando daquilo que é interno, que é construído dentro de nós, da percepção que nós temos a respeito do que é felicidade, mas também nós temos o meio, as nossas escolhas, as decisões que nós tomamos, elas também são importantes para promover alegria, para promover bem-estar, para promover brilho nos olhos, para promover essa felicidade, não é? Essa alegria que a gente precisa e busca. Então é importante a gente olhar para isso. Gente, agora eu não vou descansar enquanto eu não lembrar porque que eu lembrei da senhorinha, mas vamos lá. E aí, o que acontece? A gente precisa pensar agora o seguinte. Ok, Gisele, eu sei que a escolha profissional que eu fiz foi ali uma escolha fruto das expectativas da minha mãe, fruto das expectativas de alguém da família, ou porque naquela época que eu escolhi, ou independente, né, se foi enquanto você era mais jovem, ou agora, há 1, 2 anos atrás, ou antes da pandemia,
eu tinha uma cabeça, uma mentalidade, eu acho que a pandemia mexeu um pouco com as pessoas também, não é? As pessoas começaram a repensar a vida, repensar suas escolhas. Poxa, uma pandemia, quanta gente morreu próximas de nós, e a gente começa a pensar um pouquinho sobre a vida, não é? E sobre o que a gente vai fazer com ela a partir daqui. Ou seja, N motivos que fazem aí as pessoas quererem, buscarem por mudanças. E o que eu quero fazer aqui com vocês hoje é compartilhar algumas coisas que podem ajudar a fazer escolhas profissionais melhores. Antes, deixa eu ver quem está por aqui pelo Instagram, pelo Facebook, nós estamos no YouTube, ok, minhas queridas? Hoje eu não coloquei no Instagram, não coloquei em outras redes, vai estar aqui ao vivo no YouTube e depois eu vou compartilhar o áudio no podcast para vocês, ok? Vamos lá, então. Deixa eu beber minha aguinha. O que fazer, então, para ter escolhas melhores? Vamos lá, minhas queridas. A primeira coisa importante aqui, quando se trata de fazer escolhas profissionais melhores, é a gente tirar um pouquinho, por um momento, o olho do mercado, né? Então, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer alguma coisa. E aí você está muito olhando para fora, você está olhando para as oportunidades. Para quem está aí buscando recurso financeiro, está olhando para o que dá mais dinheiro, ou para o que dá mais dinheiro mais rápido, não é? Hoje em dia tem essa onda aí do dinheiro rápido. Você está olhando para as vagas de emprego, para quem quer ir arrumar outra oportunidade em CLT, ou de repente para quem quer abrir um negócio, está olhando para as oportunidades que vão trazer retorno e que dão certo no mercado. Então, de repente, você está olhando muito para fora. O que é importante tem o seu lugar. Chega o momento em que a gente tem que fazer isso mesmo. Mas aqui, o que eu quero chamar a atenção de vocês é para trazer esse olhar, no primeiro momento, para si mesmas. Para não correr o risco de fracassar ou de errar nessa escolha profissional, é trazer esse olhar para si mesmas. Então, é pensar o seguinte: o que é que de fato vai te fazer feliz? O que é que de fato tem significado para você? O que é que tem relação com aquilo que você já faz e faz muito bem? Um exercício importante que a gente pode fazer, de repente, é trazer um olhar para o nosso passado, tentando discernir, buscar pontos de conexão, pontos positivos, experiências que deram certo. E aí, talvez caiba, num segundo momento, olhar, sim, para os parentes, para as pessoas próximas, porque, querendo ou não, elas trazem um referencial e trazem uma certa influência, não é? E a gente olha para as experiências dessas, de mulheres ou de pessoas que estão ao nosso redor, no nosso convívio familiar, e a gente começa a buscar esses pontos de conexão. Então, dali vieram muitas ideias do que você escolheu hoje, o que você pensa sobre o trabalho, da sua relação com o trabalho, da sua relação com esse senso de utilidade, com essa vontade ou necessidade de realizar alguma coisa, seja em troca do dinheiro, em troca de satisfação, em troca de reconhecimento, em troca de utilidade, não importa. Aqui a gente olha para o passado e busca pontos de conexão sobre experiências bacanas, profissionais, que deram certo e que, de repente, são interessantes. Você acha que é interessante. Mas aqui não é só isso. É olhar para si mesma e buscar essa resposta. Às vezes não é tão simples, às vezes tem mulheres aí, mamães, que têm uma dificuldade de achar. Eu não sei, eu quero muitas coisas. Como é que resolve essa mulher que quer muitas coisas, né? Tem mulheres que falam assim, eu quero fazer isso agora eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo outro, e aí daí a pouco não está fazendo nada e está paralisada. Como é que faz com essa mulher, com essa preciosa, com essa querida, que quer muitas coisas, não é? E aí, às vezes, elas têm uma dificuldade enorme de filtrar, de saber o que, na verdade, de tudo isso
conecta com o futuro aí possível. A gente não consegue fazer tudo e tudo de uma vez. A gente precisa achar esses pontos de conexão. E às vezes a gente tem uma dificuldade enorme de fazer isso sozinhas, não é? E aí a gente vai buscar aquilo que, fazendo esse filtro, que faz mais sentido numa carreira. Talvez para algumas mulheres seja no formato CLT, talvez para outras não. Seja essa certa autonomia, essa certa liberdade para construir uma carreira que traga um pouco mais de dinamismo, não só para a rotina, mas o dinamismo da atuação dessa mulher. Então, é bacana a gente pensar sobre isso. Então, aqui a primeira coisa que a gente precisa fazer e pensar é o seguinte: para fazer escolhas profissionais melhores, é trazer esse olhar para si mesma e achar esses pontos de conexão, para poder aí ver se consegue filtrar aquilo que você quer fazer e conectar com uma oportunidade profissional. Eu acredito que isso é muito importante e a grande maioria dos profissionais não fazem isso, não fizeram isso. E aqui a gente não está falando para pessoas que estão no ensino médio, jovens que estão saindo aí buscando escolhas. Cada um tem as suas particularidades. Aqui a gente está falando sobre mulheres que estão repensando a sua relação com o trabalho, a sua relação com o que querem fazer daqui para frente, mesmo porque, muito importante, por causa da conexão com os filhos, mulheres que querem sim ser mulheres úteis no mundo, porém, mulheres que não querem abrir mão da maternidade, querem ser mães presentes, mães atuantes e que querem poder sim participar da criação dos filhos. Então, eu admiro muito mulheres que querem isso, que estão preocupadas com isso, querem aprender como conciliar aí maternidade e carreira, e essa foi a minha preocupação aí ao longo da criação dos meus filhos, e eu fiz escolhas pensando em tudo isso, minhas queridas. Isso realmente era a minha prioridade. Como conciliar tudo isso? Como fazer isso dar certo? Como fazer uma coisa sem negar ou reduzir a outra? E aí, nesse meio, eu fui aprendendo entre erros e acertos, fracassos e coisas que deram certo, conquistas, tem muita coisa para comemorar. Claro que a gente sempre pode melhorar na jornada, mas olhar para si mesma é um ponto de partida indispensável para quem quer fazer escolhas profissionais melhores. E antes de eu continuar, deixa eu beber mais uma aguinha e ver quem está por aqui. Dá um oi aí para mim, como é que é para vocês? Vocês já fizeram esse movimento aí de olhar para vocês? Fizeram essa autoavaliação, essa escuta de si mesma, para entender aí o que faz sentido para vocês como carreira? Pensando na questão financeira, mas aqui a gente está trazendo um olhar um pouquinho mais amplo para uma escolha que faça mais sentido, que traga mais qualidade de vida, de repente flexibilidade, aquilo que você entende que está precisando nesse momento na sua vida profissional. Talvez você me fale assim: Gisele, nesse momento estou precisando de não trabalhar. Estou precisando ficar em casa. Quem foi que inventou esse negócio de que mulher tem que trabalhar? Mas aqui eu estou falando, minhas queridas, para mulheres que, de repente, trabalham porque precisam, e para aquelas que trabalham porque precisam, mas porque gostam, porque se sentem felizes sendo úteis, gostam de desenvolver e querem, sentem essa necessidade. Queridas, isso é parte do ser humano. O ser humano tem essa necessidade de utilidade, não é? Se sentir útil. E as mamães, às vezes, estão muito aí no cuidado da casa, dos filhos, estão muito no anonimato, não é? Claro que tem seus benefícios, a sua vantagem, é um trabalho nobre e de grande valor. Porém, além disso, principalmente porque mães têm tido menos filhos, não é? Elas têm essa válvula de escape, muitas vezes, para muitas mamães. É aquele momento onde ela distrai a cabeça. Por isso que tem que fazer escolhas melhores, minhas queridas, também. Vai trazer essa qualidade de vida. Vai ajudar nesse momento onde ela está ali distraída, envolvida com algo dela também. Muitas têm essa necessidade, ok? Então, vale a pena a gente pensar sobre isso, sim.
E vamos lá, vamos falar daqui a pouquinho. Vou falar aqui o próximo tópico. Daqui a pouquinho eu vou compartilhar com vocês o porquê do nome Cappuccino Carreira. Cappuccino Carreira tem uma experiência muito interessante e que pode ajudar aí as mamães, inspirar as mamães. E eu tenho um convite especial para fazer para vocês no finalzinho aqui desse encontro de hoje. Então, vamos lá. Outra coisa que a gente precisa fazer, minhas queridas, é a gente não ter medo de recomeçar. Ah, Gisele, eu fiz uma faculdade, estive numa carreira por 5, por 10, por 15, por 20 anos, e agora eu preciso fazer uma mudança profissional. Minhas queridas, a gente precisa, em alguns momentos da nossa vida, a gente vai precisar recomeçar, e às vezes do zero. As escolhas que nós fizemos até aqui foram baseadas na mentalidade que nós tínhamos até aqui. Foram baseadas nas oportunidades que tivemos acesso até aqui. E a partir daqui, se você está sentindo esse incômodo, isso é só para mamães que estão sentindo esse incômodo. Tenho certeza que você está aqui no grupo Mães que Realizam, está aqui acompanhando os meus conteúdos, é porque você sente que precisa fazer algo para mudar, para melhorar, para desenvolver na sua carreira. Ou nessa questão de conciliar trabalho e maternidade. Então, é para você que sente esse incômodo, para você que quer fazer alguma coisa para poder mudar, para poder melhorar. Pense o seguinte, imagina você ficar com essa insatisfação por longos anos na sua vida. E eu estou aqui pensando na senhorinha, gente. Vamos ver se eu consigo lembrar o porquê que eu lembrei dessa senhorinha enquanto eu fui lá buscar o leite na padaria. Vou lembrar, hein? Então, minhas queridas, a gente precisa, às vezes, recomeçar do zero mesmo. A gente vai ouvir críticas? Às vezes a gente ouve sim, não é? A gente vai ouvir pessoas falando para a gente não recomeçar? Vai sim. É claro que esse recomeço, essa transição de carreira, de mudança profissional, ela precisa ser muito bem pensada. Agora não, mas no futuro eu vou compartilhar com vocês experiências de coisas que deram muito errado na minha transição de carreira. Muitas coisas deram certo, outras deram muito erradas, e como é que eu saí disso tudo. Vou compartilhar isso com vocês mais à frente, mas nesse momento, é por isso que eu falo, por experiência, tem que ser uma decisão com cautela e com inteligência, estratégia, tem que ser feito de forma sábia, essa sabedoria que eu sei que está dentro de cada mulher, não é? A gente precisa usar os recursos que a gente tem para a gente e agir. Aqui tem a ver com ação, minhas queridas. A sabedoria não é teoria subjetiva apenas. Ela é pegar a teoria e saber como aplicar em ações que façam sentido. Então, é sobre agir, mas é sobre agir com prudência, com mais segurança no processo. E existe, sim, um passo a passo para fazer uma transição de carreira segura. E existem profissionais hoje que atuam ajudando nesse sentido. Imagina você economizar tempo, evitar menos fracassos aí no processo, se blindar de coisas que podem dar muito errado, pode aí afetar a criação de filhos, pode afetar até o relacionamento conjugal, minhas queridas. Então, a gente precisa pensar sobre isso. Principalmente se você já passou dos 30, 35, né? Seus filhos estão pequenos ainda, seus filhos são adolescentes, precisa pensar sobre isso. Mas não dá para viver baseada no medo. Eu não vou recomeçar, eu vou desistir de recomeçar, larga isso para lá. Pensa bem nessa decisão, porque essa voz que te incomoda, que diz tem alguma coisa aí precisando mexer, ela vai te acompanhar. E quando chega na velhice, igual eu encontrei essa senhorinha, ainda não é sobre isso, mas eu vou lembrar, chega a senhorinha, ela começa a falar do passado, começa a falar da vida que teve. É sempre assim, né? E aí, essa voz, que por enquanto é uma voz de inquietação, começa a virar uma voz de acusação e de culpa. E aí, por que eu não fiz? Eu devia ter feito. Aquela voz de nostalgia, né?
de um passado que não volta mais. Não, minhas queridas. Então, é hora da gente pensar agora com bastante cautela, sim, mas com coragem para fazer mudanças, para transformar a nossa realidade. Pensando no futuro que nós estamos construindo agora. Então, não tenha medo. Eu fiz a faculdade. Ok, quantas pessoas mudam a faculdade, trancam a faculdade, às vezes, no meio da faculdade, né? Às vezes, quase no final. E depois vão fazer outra coisa. Isso, às vezes, acontece. Mas nunca é em vão uma faculdade. Eu falo com os meus filhos, olha, façam uma faculdade. A faculdade, ela abre a mente da gente, ela traz uma experiência educacional diferenciada da educação básica, né, do ensino médio. Então, façam uma faculdade. Aqueles que podem, né, podem investir nisso. Isso não é garantia de sucesso profissional, não é só isso. O estudo ele é importantíssimo. Quem disser o contrário está muito enganado. Ok, minhas queridas? Então, é importante se atualizar, sim, mas é importante desenvolver competências comportamentais, habilidades relacionais. É preciso saber quem é aí, saber usar as habilidades que você tem na interação com os outros e na interação de vocês com as tarefas que vocês vão executar profissionalmente falando, né, na carreira de vocês. Então, tem outras coisas aí que a gente precisa considerar para ter sucesso na carreira, mas o estudo ele é muito importante. Gostar de aprender, ser um aprendiz, aprender com quem sabe o que tem para ensinar, muito importante, minhas queridas. Incentivem os filhos de vocês a buscarem a orientação profissional, buscarem profissionais que possam orientar nessa questão de carreira, de crescimento de carreira, desenvolvimento de carreira. Isso vai economizar tempo, vai trazer um direcionamento muito melhor para a jornada aí de pessoas que precisam sobreviver, precisam do trabalho, independente de qual seja o objetivo, né? Não só pelo dinheiro, mas a gente precisa dessa orientação. Isso ajuda muito a facilitar o processo. Vamos lá? Antes da gente continuar, então, aqui eu falei duas coisas, né? Sobre trazer esse olhar para si mesma e sobre não ter medo de recomeçar. Precisa estudar de novo, Gisele. É esse o caminho? Vamos embora. Tem condição, tem recurso, fazer planejamento? Vamos recomeçar. Eu estou sempre estudando, eu acho que eu não vou parar, não paro de estudar. Tem oportunidade de aprender? Estou lá aprendendo. E é assim que nós vamos, minhas queridas. Eu quero agora tomar meu cappuccino. Vou preparar o meu. É um minutinho aí para você preparar o seu. Prepara o seu cappuccino, o seu café, a sua água, dá uma olhada nas crianças, vê se está tudo em ordem. E vamos lá. Eu vou colocar aqui, olha, o meu leitinho. Leite quente. Escutou o barulho aí? Leite quente, a gente vai e coloca uma colher de cappuccino. Para quem gosta, eu gosto muito de cappuccino. Apesar de não tomar muito, sabe? E é isso que eu vou contar para vocês agora, uma experiência que eu tive. E aí a gente mistura aqui, ó. A gente mistura essa porção maravilhosa. Olha o cheirinho, gente. Cheirinho de café misturado com chocolate. Ai, que delícia, eu amo, amo. Só que eu não tomo muito, não. Eu acabo deixando, eu falo, de vez em quando que eu tomo, e eu tô tomando aqui agora com vocês. Mas o que acontece? Olha a experiência que eu tive. Há um tempo atrás, alguns anos aí, né, para trás, eu estava com uma parceira de trabalho e nós estávamos numa reunião. Eu já vou finalizar aqui o tema, ok, com vocês, mas antes disso, deixa eu compartilhar aqui essa experiência. Me dá um oi para quem está aí no YouTube, para quem está assistindo. Vamos lá. E aí, o que acontece? Eu estava nessa reunião, a gente estava apresentando uma proposta de trabalho para um projeto que a gente ia desenvolver. E deu super certo, assim, a reunião foi muito bacana, eles amaram o projeto. E aí, o que acontece? A minha amiga falou comigo assim, essa parceira de trabalho, falou assim, olha, Gisele, vamos comemorar? A gente precisa comemorar.
Então vamos descer ali na Cacau Show, vamos tomar um café? Falei, claro, vamos lá, vamos tomar um café. E aí, chegando lá, eu não sabia, eu não conhecia, acho que eu nunca tinha entrado assim, eu já entrei, mas não tenho o costume de comprar nada da Cacau Show. E ali nós entramos numa espécie de quiosque, eu nem sabia que tinha isso, eu achei que era só loja em shopping. E aí nós entramos ali, e a parceira de trabalho falou assim comigo, Gisele, você quer um café ou um cappuccino? E aí eu falei assim, olha, eu vou querer um cappuccino. E foi tão interessante que, assim, imagina, né? Você está começando uma empresa, investindo em estudo, trabalho, é tanta coisa para fazer, e é recurso, hein? Para quem está começando negócio. Recurso escasso. Não tem, às vezes, ali aquele dinheiro sobrando. Então, assim, eu estava num momento onde eu não podia gastar mesmo. E é poucos reais, sim, mas quantas mulheres estão nesse lugar, não é? Não posso gastar. De repente tem demandas com a criança, demanda em casa e demanda na carreira, muita coisa para pagar, você está ali naquele olho do furacão e você não pode gastar. Eu falei assim, meu Deus, eu estou com dinheiro aqui, mas sabe como? Não tem outro jeito de comemorar sem gastar? E foi tão, assim, tão interessante que naquele momento ela falou assim, Gisele, eu vou pagar para você. Eu vou te dar de presente, assim, eu vou pagar esse cappuccino. E aí eu agradeci, fiquei super feliz com ela. E nós fomos, e aí eu tive a oportunidade de conversar ali com a dona, com a dona não, né? Com a colaboradora ali do quiosque do estabelecimento. E eu falei que interessante, né? Esse espaço cheio de chocolates, mas ele tinha cappuccinos variados e cafés. E aí ela falou assim: olha, a visão da Cacau Show é de estar em todos os lugares. Não sei como é que é hoje, né? Isso já tem aí alguns anos, mas eu achei aquilo tão interessante, a visão de negócio deles. Olha que ideia maravilhosa. E assim, um espaço aconchegante, nós sentamos na mesinha com tablado de madeira, uma coisa deliciosa. E aí ela preparou o cappuccino com muito, assim, muito cuidado, colocou aquele creminho, fez uma coisa muito bonita. E ela falou assim: agora vocês podem escolher um tabletinho de chocolate, que eu vou colocar para vocês no cappuccino de vocês. Então foi toda uma criação ali, uma coisa linda. Fez aquele cappuccino, ele estava delicioso. Se eu não me engano, o cappuccino estava R$ 9, uma coisa assim. Nós sentamos na mesa, tiramos uma foto e depois eu vou compartilhar essa foto com vocês. Eu vou ver se eu consigo achar. Eu já postei ela no Instagram. E nós tomamos aquele cappuccino delicioso com raspa de chocolate por cima, no fundo. Ai, que experiência deliciosa, muito agradável. E nós estávamos muito felizes com a possibilidade ali daquele contrato, daquele projeto. Nós trabalhamos juntas aí. E foi muito bacana o trabalho que nós realizamos, incrível. Então, assim, foi uma experiência maravilhosa. Por quê, né, que eu quero trazer isso aqui para vocês? É mais como uma inspiração, as histórias nos conectam aí a valores, a significados, nos inspiram a buscar melhorar, sermos mulheres melhores, melhorarmos na carreira. E o que eu trago aqui para vocês é, primeiro, não desprezem as pequenas experiências. Estejam atentas, porque a gente pode aprender com os pequenos momentos. Então, a gente precisa estar abertas para isso, né? Esse ser aprendiz. Mulheres que querem crescer, querem se desenvolver, querem melhorar, precisam aprender a estar conectadas com o momento presente, porque a vida está falando o tempo todo, está trazendo experiências o tempo todo. Então, é estar presente, atenta, não desprezar as pequenas experiências. Segundo, tem a ver com essa importância da rede de apoio. Quantas mamães reclamam da falta da rede de apoio? A falta de apoio aí nas tarefas de casa, a falta de apoio no cuidado, não tem com quem deixar, não tem em quem confiar. Na questão da carreira, como é importante o que a gente chama de networking, de criar conexões com pessoas que possam aí ser parceiros de trabalho
parceiros de divulgação. Então, isso é tão importante ter essas pessoas que vão nos ajudar na jornada, seja na criação dos nossos filhos, no nosso desenvolvimento em alguma área da vida, onde a gente não está conseguindo se desenvolver sozinho e a gente sente que precisa de melhoria. Então, pensar nessa questão da rede de apoio, de busca de parcerias que conectam, parcerias que façam sentido, minhas queridas. Não é qualquer pessoa, são parcerias que fazem sentido. No caso dessa querida, uma parceria incrível, que agregou muito, me fez crescer, me ajudou e vice-versa, nós nos ajudamos. Eu já falei, não sei se falei para vocês, mas depois a gente vai compartilhar sobre essa questão de como construir rede de apoio para ajudar aí as mamães, mas eu tinha minha própria rede de apoio. Eu tinha contato com muita gente, porque eu trabalhava na comunidade, mas nem todos eram essas pessoas disponíveis ali para me ajudar no perrengue mesmo e no dia a dia. Então, eu tinha umas 2 ou 3 amigas ali com quem eu podia contar que também tinham filhos pequenos. Então, a gente vai ter essa rede de apoio. Do ponto de vista profissional, a gente vai ter essa rede de apoio. Se a gente aprender a cultivar e a desenvolver isso com inteligência, com a estratégia. A gente vai ter isso também na criação dos nossos filhos. Isso é importante. Nós temos aqui o grupo Mães que Realizam, é um grupo do WhatsApp gratuito, porém ali a gente tem conteúdos exclusivos, ali a gente compartilha, né, os nossos encontros aqui para ajudar no desenvolvimento, no treinamento, no direcionamento aí da carreira, para melhorar a vida profissional de vocês. Então, não fiquem desconectadas, totalmente desconectadas no mundo de vocês, porque ali vocês ficam sofrendo caladas e sozinhas. Mas não é se conectar com todo mundo. Escolham aquelas pessoas e parceiras estratégicas da jornada que vão ajudar vocês a crescerem, minhas queridas, ou a servirem de apoio em pequenas coisas do dia a dia, mas que vai tornar a sua vida muito mais leve e prazerosa. Terceiro que eu quero compartilhar com vocês, essa questão da generosidade. Olha só essa amiga querida, olha, eu vou pagar para você. Eu achei isso é uma atitude tão simples, a generosidade. Gente, o cappuccino eu gosto porque ele é cremoso. É muito gostoso. Aqui ele não está incrementado, né? Digamos assim. Aqui é o leite quente com o pozinho do cappuccino ali. Coloquei uma colher, ele está bem cremosinho, está gostoso. Pode ser bem quentinho, um leite bem quentinho. Mistura aqui e toma com aquele cheirinho. Sente o cheiro, sente o sabor. Durante a mistura, o barulho do leite. Olha, desfrute do momento. Eu vou falar sobre isso também. E a generosidade, muitas vezes, às vezes é uma atitude bem simples, pequena, mas que faz uma grande diferença. Então, naquele momento, ela ter pagado, oferecido aquilo ali para mim, eu achei uma graça, assim, uma atitude de generosidade que acabou me ajudando, né? Porque naquele momento eu podia ter comprado, mas eu estava, naquele momento ali, eu estava realmente evitando gastos, digamos assim. E o que eu quero falar é exatamente sobre isso agora. Eu falei 3 aqui lições. A 4ª lição é sobre essa questão de desfrutar da vida, de aproveitar dos pequenos momentos que são importantes para vocês. O que vocês gostam de fazer ou gostariam de fazer que faria muito bem? Talvez sentar num quiosque aí para tomar um cafezinho, para fazer alguma coisa por meia hora, por 1 hora, para vocês. Convidar uma amiga, começar aí uma conexão, de repente com alguém com quem você se identifica, e uma pagar o café para outra. Olha que interessante. Parcerias de trabalho que se ajudam. Olha, daqui para frente nós vamos falar mais sobre isso, trazer essa ideia do cappuccino e carreira que eu estou compartilhando aqui com vocês. E aí eu pensei, gente, eu quero poder levar essas experiências para as mamães de alguma forma. Então eu falei, já sei, vou fazer o cappuccino e carreira. E aí a gente toma o cappuccino enquanto a gente traz conteúdos de valor aí para orientar e ajudar as mamães na vida profissional. Então fica aí com vocês essas lições maravilhosas que eu guardo comigo, porque são elas que me fazem crescer e ser um ser humano melhor, ok? E fiquem atentas aí também, que todos os dias nós temos experiências com os nossos filhos, nós temos experiências com o nosso parceiro, com as pessoas que Deus
nos conecta diariamente, seja no trabalho ou em casa. Não despreze as pequenas experiências, ok? E para a gente fechar, minhas queridas, uma terceira coisa que eu quero deixar aqui para vocês, para fazer escolhas profissionais melhores, tem a ver com conecte a sua escolha com um sonho ou uma expectativa de futuro. Pensa o seguinte, minhas queridas, eu vou sempre falar sobre presente e futuro. De vez em quando a gente fala do passado, mas com essa ideia de extrair aí os pontos que conectam aí as respostas que nós precisamos para esse momento da nossa vida. Pense o seguinte, tudo aquilo que nós estamos plantando e fazendo neste momento vai gerar algum tipo de resultado, de fruto, de consequência. Tem muitas pessoas que morrem de medo de pensar sobre isso. Mas não é para a gente ter medo, é usar a nossa capacidade de antecipar ações. Então, imagina o seguinte, como uma criança, usar a criatividade como de uma criança. Não dói, não arranca pedaço, gente, não é proibido a gente criar aqui, ó, tá na mente, a gente pode criar qualquer coisa. Então, pensa o seguinte, que sonho você teria ideal para o seu estilo de vida pessoal e profissional? Não vamos pensar agora só no profissional, não, porque o profissional ele vai trazer algum benefício para a vida pessoal. Inclusive, é por isso que a gente trabalha. Então, pensa o seguinte, para a sua vida pessoal e profissional aí, para o seu estilo de vida futuro, qual é o seu sonho? O que vocês têm como expectativa? Pensa aí. E conecta isso a uma escolha profissional ideal. Então, vocês querem a segurança de um salário fixo? Eu quero ganhar X mil reais e contar com esse dinheiro todo mês, pegar uma parte, investir, a outra pagar as contas e dar uma educação melhor para os filhos, tal. Você vai ter esse objetivo. É financeiro? Ok. Aí a gente vem para a pergunta que nos conecta aí a oportunidades de mercado e oportunidades profissionais. A gente vai pensar quais são as oportunidades que me conectam a esse futuro, que vai tornar esse futuro, esse sonho, essa expectativa possível. Então, quando a gente faz essa conexão, a gente meio que muda um pouquinho. A gente sai desse modo urgência de arrumar um emprego, de tem que trabalhar, a gente tem mesmo, isso é importante, a gente precisa sobreviver, precisa pagar a conta, a gente sabe de tudo isso. Mas agora a gente vai pensar, vai tirar um pouquinho o olhar dessa urgência e vai pensar o seguinte, essa vida que eu almejo, que eu quero e preciso começar a construir agora, a partir daqui, com novas escolhas para a minha vida profissional. Pensa o seguinte, eu vou trazer agora o olhar, ao invés de eu olhar só para o mercado, eu vou olhar para esse ser aqui, para o ponto de partida, cheio de expectativas, de valores, de significado, já de experiências, de um ser que tem já algumas conexões que podem ser úteis em escolhas profissionais. Nós vamos fazer o que mais? A gente vai, o que eu falei aqui? A gente vai pensar naquilo que precisa ser mudado, de repente recomeçar. Então, eu vou sair de CLT para empreender? Opa, o que eu preciso aprender aqui? Eu preciso recomeçar na carreira, eu quero uma carreira específica, autônoma, profissional. Então, eu vou iniciar uma nova faculdade. Eu já fiz uma, mas agora eu vou fazer outra. Né? Eu vou buscar aí os recursos, eu vou planejar para saber como isso vai se tornar possível. Não, eu tenho um sonho, de ter uma situação financeira maravilhosa. Então, você vai ter que pensar aí, ou uma carreira bem específica que traga ganhos financeiros, e aí, dependendo da carreira, você precisa pensar no tempo que demora para construir essa carreira, e se realmente é certo que você consiga chegar nesse patamar financeiro, ou você vai pensar no empreendedorismo, como forma de escalar. No empreendedorismo, né? A gente cria uma empresa, um negócio, e a gente consegue escalar os valores. Né? De repente, pensar em investimento, ou seja, tem algumas formas para pensar em escalar o valor financeiro. Então, isso vai estar dentro da construção da sua carreira. É importante pensar isso, ok, minhas queridas? Tudo precisa ser pensado
analisado, olha, a gente vai incluir a alma, aquilo que faz sentido, aquilo que nós gostamos, aquilo que parece ser interessante para nós, mas aquilo que é pé no chão, que vai trazer realmente o sustento e os benefícios que a gente está esperando com uma nova escolha profissional. Então, o que eu falei sobre 3 coisas, a gente vai falar sobre, durante todo esse período agora, principalmente até o dia 25 de abril, nós vamos falar sobre temas que vão direcionar vocês aí na escolha profissional e também vão ajudar vocês aí no crescimento profissional de vocês, ok? Para que tenham mais qualidade de vida, felicidade, mais satisfação com o que fazem e nós vamos seguir juntas. São conteúdos gratuitos, minhas queridas. Eu sei que, às vezes, na correria, no corre-corre, aí é difícil parar para ouvir, mas, olha, eu vou disponibilizar o áudio para vocês, tá? Aqui no grupo, vai estar disponível no Spotify, né? Nós vamos ter ali o áudio, a gente já tem, na verdade, tem alguns conteúdos lá disponíveis. Eu vou compartilhar no Stories do Instagram e por aqui, para quem está no grupo Mais Que Realizam, também vai ter acesso a esse áudio, ok? Escutem esse áudio e, se possível, coloquem em prática tudo aquilo que eu estou ensinando aqui para vocês. Pensem sobre isso e façam uma escolha profissional assertiva. E o convite que eu quero fazer para vocês é o seguinte, minhas queridas, no dia 25 de abril agora, às 20 horas, esse vai ser uma aula, ok? Vai ser uma aula muito importante aí para mães que querem fazer mudanças profissionais. Nós vamos fazer essa aula pelo YouTube, mas ela vai ser exclusiva apenas para quem estiver aí no grupo Mães que Realizam. Dentro dessa aula, nós vamos trabalhar esse tema: mães em transição de carreira, descubra novos horizontes profissionais com flexibilidade de horário. Então, eu estou preparando uma aula, assim, realmente que pode ajudar vocês a tomarem uma decisão com mais segurança, fazerem uma mudança profissional com mais segurança. Então, eu convido vocês a participarem. Continuem participando, acompanhando os conteúdos do grupo Mais Que Realizam. Estou postando também conteúdos lá no Instagram, @GiselleAlvesCarreira. E eu vou estar entrando em contato com as mamães que fazem parte aí do grupo, as mamães que fazem parte da minha lista. Eu vou entrar em contato e vou pedir indicações de outras mamães, para que eu entre em contato, explique o trabalho que nós estamos realizando, ok? Convidando essas mães para o grupo. E vocês, por favor, vocês que sabem aí de outras mães, que têm essa necessidade de conciliar maternidade e carreira, estão buscando se desenvolver na carreira, fale com essas mães, convide elas para participar do grupo. Vocês viram que o grupo do WhatsApp ele é silencioso, então é só eu e a minha equipe aqui que vamos enviar os conteúdos exclusivos para vocês, ok? Não tem excesso de mensagens, a intenção não é essa, é ser bem assertiva e objetiva nos conteúdos que a gente posta por aqui. E é isso, minhas queridas, estamos finalizando o nosso Cappuccino e Carreira de hoje. Eu espero muito que tenha ajudado vocês. Vou deixar disponível o áudio, vou avisar vocês, ok? Beijo no coração de todas vocês. Dá um beijo nas crianças aí. Fiquem com Deus. Um ótimo final de semana para vocês. E a gente se vê em outros conteúdos. Até lá!